A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar esse momento. Vamos fazer uma oração. Falamos com Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esse momento. Que a Tua graça e o Teu Espírito venha crescer no nosso coração, na nossa vida. Que possamos nos aproximar de Ti, que possamos nos achegar cada vez mais a Ti, para que o Teu amor, a Tua graça e o Teu Espírito venha crescer em nossos corações, em nossas vidas, e que através do conhecimento da Tua palavra possamos alcançar o aperfeiçoamento que faz necessário a cada um de nós, a fim de alcançarmos a nossa salvação. Graças Te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Nós vimos no último ano até aqui Números capítulo 17. Nós vimos toda a trajetória do início do trabalho de Deus na terra, das grandes dificuldades e problemas que se teve. O ser humano ele sempre teve uma grande tendência para o mal e uma oposição ao bem. Isso é natural no ser humano, né? Isso sempre foi uma dificuldade, e uma das formas que Deus encontrou para conseguir contornar isso foi através de regras, de determinações, de mandamentos, né? Que nada mais são do que instruções de como Deus espera que eu e você venhamos viver, para que com isso pudesse diminuir o mal entre o povo e assim o povo pudesse se aproximar de Deus. Outra forma que Deus encontrou para organizar isso foi através de lideranças, de líderes, né? De pastores, porque o povo, quando ainda tinham a liberdade de ter um contato muito mais próximo, onde Deus falava diretamente para o povo tinha muito medo, né? Sabe aquela história, tem medo, mas não tem vergonha, né? É mais ou menos por aí. Tem medo, mas não tem vergonha, né? Porque na hora de errar eles iam de caminhão. E é importante que a gente tenha em mente, então, que... Passeou, seu Benzinho. Então é importante que a gente perceba que com isso Deus escolhe os líderes, então, para que ao invés de Deus falar com cada pessoa individualmente, o que seria quase impossível em uma igreja como esta aqui, com cerca de 2 milhões de pessoas, Deus usa então através dos levitas, que eram uma família, vamos dizer assim, escolhida por Deus para regir todos os trabalhos que eram necessários. Ali se levanta Arão, ali se levanta Miriam, ali se levanta Moisés como cabeça de tudo, porque a ideia é que tivessem pessoas escolhidas por Deus, que tivessem uma proximidade muito maior com Deus, para que nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, eles não desistissem com tanta facilidade daquilo que é certo, não abandonassem com tanta facilidade outra característica que é do ser humano. Quando tudo está bem na sua vida, ele ama a Deus. Quando as coisas começam a estar erradas, ele não ama mais. Ele é muito variável na sua opinião. É um cuidado que o cristão ele tem que ter para que não venha construir com Deus um relacionamento baseado em salário. Né? E por vezes, erroneamente, o crente, ou até o ser humano num geral, ele não quer ter um relacionamento com Deus, ele quer ser empregado de Deus. Né? Se Deus me der um emprego, eu amo Deus. Se Ele não me der um emprego, eu não amo Deus. Se Deus me curar, eu acredito em Deus. Se Deus não me curar, eu não acredito em Deus. Ou seja, o acreditar em Deus, o amar a Deus, o servir a Deus, sempre está proposto em troca de alguma coisa. Eu tenho que receber uma cura, eu tenho que receber um milagre, eu tenho que ter uma vida incrível na terra, eu tenho que ganhar isso, sempre tem muita exigência. Isso é um total errôneo, uma forma errada de viver. Né?
que o nosso relacionamento de Deus, ele tem que ser baseado lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? O meu amor por Deus não deve estar associado a eu ser curado ou não. O meu amor por Deus não deve estar associado a eu receber vitórias, bênçãos e graças ou não. Ele deve ser independente disso. Como a gente pôde ver ontem um pouquinho, que Deus busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, não através da carne em si, propriamente dita. Porque os bens que você conquista, o mal também, os malvados também conquistam. A chuva cai sobre o bom e sobre o ruim. Então é importante que a gente tenha em mente isso. E quando aqui nós vimos em Números 17, que mesmo que Deus tenha escolhido as pessoas, a escolha não é baseada pura e simplesmente em laços sanguíneos, mas é baseado na capacidade de ser uma pessoa firme, de ser uma pessoa constante, de ser uma pessoa perseverante, que não vai desistir na primeira dificuldade, né? Eu vou ser crente, eu vou me batizar, eu vou ser fiel a Deus. Primeira dificuldade, abandona a igreja. Não pode ser assim. As dificuldades, elas vão vir, os problemas vão vir, as lutas vão vir. Mesmo que você seja um crente muito fiel, muito dedicado, muito esforçado, tu vai enfrentar momentos difíceis e ruins aqui na terra. Viver não é uma tarefa simples e fácil. Tanto que a Bíblia mesmo descreve que Cristo disse, no mundo tereis aflições. E ele ainda vai mais longe ainda, dizendo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se o Senhor teve perseguições, lutas e problemas, nós também teríamos, né? Mas uma promessa ele fez, mas estarei convosco todos os dias. Então, quando Deus escolheu e montou a organização do trabalho, como nós vimos até aqui, Arão foi escolhido como sumo sacerdote naquele tempo. Né? Era como se fosse o bispo da igreja, vamos dizer assim. Né? E Moisés, o bispo presidente, né? O cabeça de tudo. Porém, levantou-se dúvidas entre o povo. Aí que está outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que as pessoas têm uma grande tendência a levantar dúvidas sempre para o lado negativo, para o positivo não. Vamos discutir, eu acho que a gente está jejuando pouco, quem sabe a gente faz mais jejum. Não, essa dúvida ninguém tem. Agora, será que Arão realmente foi escolhido por Deus ou foi escolhido por Moisés? Essa dúvida o povo tem. Ou seja, para o negativo o ser humano puxa bastante, para o positivo dificilmente isso acontece. E Deus, sabendo disso, para não deixar contaminar uma igreja inteira por causa disso, ele faz ali um teste com a vara, cada um escolhe uma vara, e a vara que brotasse, essa seria a pessoa que Deus escolheu. Imagina pegar um galho seco no meio do deserto. Se no deserto tivesse árvore, planta e verde, ele não seria deserto. Deus ali diz para eles pegarem, estando no meio do deserto, pegar uns galhos, uma vara, e a que viesse florescer era a prova que essa, de fato, era a pessoa escolhida por Deus, e justamente isso acontece com a vara de Arão, confirmando, então, que Arão não foi escolhido para esse trabalho por ser irmão de Moisés, tampouco por ser perfeito. Um dos erros de Arão foi, inclusive, ter construído uma idolatria devido à pressão que o povo fez sobre ele, ali, o bezerro de ouro, que nós vimos, inclusive, que neste tempo as idolatrias sempre tinham características semelhantes de um boi, de um bezerro, porque o Deus que os israelitas mais gostavam era Moloque, que era uma estátua, ele ficava com as mãos assim, na frente ele tinha uma couraça cheia de furos, e ali este Deus Moloque, ele só aceitava sacrifícios de crianças humanas, ele não aceitava outro tipo de sacrifício. Então eles colocavam as crianças nos braços dessa estátua e acendiam fogo dentro dela que queimava a criança viva. Esse Deus, ele só aceitava esse tipo de sacrifício, ele não aceitava outro. E isso entre os israelitas, entre os judeus, aqui entre os crentes, era o Deus que eles mais amavam e adoravam.
Tá, mas por que essa loucura? Porque o poder maligno que as pessoas alcançavam com isso era incrível. Eles faziam realmente flutuar e voar. A coisa era incrível a olhos humanos. Por isso que eles eram tão apaixonados. Eles chegavam a fazer plano. O primeiro filho que nascer, eu vou dar para Moloque. Eles faziam planos isso. Isso se tornou uma raiz tão ruim entre o povo que o próprio Deus, certa vez, falando com eles, diz: eu nunca pedi que vocês me sacrificassem os vossos filhos. Deus teve que falar diretamente contra isso, devido a esse mal enraizado. Então, por isso que todas as idolatrias aqui nesse tempo, quando o povo pendia para isso, ia para esta questão da imagem de bezerro, de boi, sempre tinha a imagem, o rosto, as feições parecidas com isso, justamente que era esse Deus que eles tanto adoravam devido às manifestações, o poder que eles ganhavam. O grande problema de toda a glória que o diabo dá é que ela morre com a morte. Depois é só desgraça e sofrimento. A diferença com Deus é que você pode até ter uma vida simples aqui na Terra, né? Não vai fazer voar nada, não vai transformar em nada. Uma outra demonstração desse poder, a gente viu lá nas 10 pragas, né? Que as primeiras, inclusive, os servos do faraó, quando Moisés fazia, transformou a vara em cobra, os servos vieram e fizeram a mesma coisa. As primeiras pragas eles conseguiram repetir sem dificuldade, devido ao poder que eles recebiam desse Deus. Mas Deus ele foi provando que eles até podiam ter poder, mas o de Deus é maior. Aí a cobra que Moisés transformou comeu as outras, né? E assim diversas manifestações, né? Como nós já vimos, apenas para recordar a memória de vocês, né? Acho que tem que clicar aí no PowerPoint, senão eu não consigo, acho que trocar aqui, vamos ver se vai trocar. Aí. A importância do sacerdócio levítico. Por que a gente estuda o Antigo Testamento? Daqui a pouco para você que é mais novo, né? O Antigo Testamento, ele nos ensina a forma de viver que Deus espera de mim e de você, inclusive hoje. Uma fidelidade que não esteja associado a bênçãos e glórias aqui na terra, né? Que a gente não precise ver as coisas para crer, mas creia sem ver, né? Esse povo, nesta época, eles tinham que ver as coisas acontecerem. A fé deles era muito baseada naquilo que eles viam, né? Quando atravessaram o Mar Vermelho em seco e viram os seus soldados todos morrerem, foi aquela glória, aquela festa toda, Miriam dançou, né? Até ali. Primeira dificuldade. Estamos no meio do deserto e não tem água. Essa água que está aí é salgada, não dá para beber, né? Acabou a festa. Vamos para cima de Moisés, porque a culpa é dele. Lá foi Moisés orar e Deus diz: bate na rocha e dela sairá água. Acontece. Tá, e comida? Vamos plantar onde? No meio do deserto, na areia, não vai nascer nada, vamos comer cactos. Lá foram brigar com Moisés. Por que não dobra o joelho e ora e pede para Deus ajudar? Não, tem que ir lá brigar com o pastor. O ser humano ele tem uma tendência natural a sempre puxar para o lado negativo, e tudo que ele expressa sempre tem algo negativo envolto. Nunca vai ver um crente dizendo: esse mês eu jejuei pouco, mês que vem eu vou jejuar mais. Não, ele vai reclamar do emprego que está difícil, da mulher que é teimosa, do marido, sempre vai estar puxando para algo negativo, né? E quando a gente vem no estudo bíblico, a grande diferença aqui no estudo é a ideia de ajudar você a perceber esses erros, até mesmo, que no passado as pessoas cometeram, para que eu e você não venhamos repeti-los, né? Então a gente aqui percebe, olha, Números 18, a importância do sacerdócio, a ideia de eu tenho um bom coração
então eu estou salvo. Errado, completamente errado. Deus nunca disse que o céu é para os que têm bom coração. Não, o céu é para os santos, não para os bons de coração. Tanto é que o apóstolo Paulo depois muito prega e alerta, cuidado com essa história de que quem tem bom coração está salvo, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça em Cristo Jesus, é pelo teu relacionamento com Deus. Se tu ao longo da vida não teve relacionamento nenhum, então tu não tem parte com Deus. Próprio Cristo, para quebrar de vez essa história do eu tenho bom coração, eu vou para Deus. Um dia algumas pessoas chegaram até ele e falaram, bom mestre. Que ele responde, quem é bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Se ele que era perfeito não é bom, como é que eu e você vamos dizer que somos bons? Em outros momentos, inclusive, ele especifica mais isso, dizendo que aquele que ajuda e faz o bem para os seus, não faz nada demais. Porque isso até os ímpios fazem. Agora, aquele que ama o seu inimigo, esse é que faz a diferença. Então, eu dizer que sou um bom coração porque eu cuido dos meus filhos, isso não faz sentido. Para Deus não faz sentido isso. Eu dizer que tenho um bom coração porque ajudo os meus amigos, isso não quer dizer nada. Inclusive tem fotos mesmo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de Hitler saindo de uma igreja. Olha que contradição, né? Se tu fosse olhar, ele era bom para os alemães. Ele era bom para a sua família. Então, porque ele era bom para a sua família e para o seu povo de nascimento, ele tinha um bom coração e foi para Deus? Não, matou. Foi uma das maiores carnificinas que se tem história. Então, ser bom para os seus, isso até os maus fazem. E Cristo alertou muito sobre este cuidado, e daí devido à importância do sacerdócio levítico, ou seja, a importância de se dedicar a Deus, algo que vocês estão fazendo aqui nesta manhã, se dedicando a Deus. E ali diz, olha ali, Números 18, do 8 ao 32, nem os sacerdotes levitas teriam herança em Israel, evitando assim uma casta sacerdotal abastada, como as que existiam no Egito e em outras nações antigas. Os sacerdotes, porém, deviam receber boa parte das ofertas, tais como ofertas de manjares pelo pecado da transgressão, ofertas das primícias, coisas sagradas e o dinheiro da redenção dos primogênitos. Arão não herdaria terras, porque o Senhor seria a sua herança. Os levitas deviam receber um dízimo e dar proporcionalmente aquilo que recebiam. Ou seja, então, quando aqui Deus ele começa a organizar a questão da entrada lá na terra prometida, que era o grande foco deles, que levou cerca de 40 anos para acontecer. Então, os levitas, existiam as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Tudo gente boa. Mas pelo menos as tribos tinham os seus nomes, inclusive a Nova Jerusalém, pelo que descreve em Apocalipse. Ela tem 3 portas em cada uma das suas faces, e em cima da porta tem o nome das 12 tribos de Israel. Que eu já comentei aqui, que quando você pega lá o livro com a lista das 12 tribos, você encontra 13 nomes, que eu já comentei que 2 delas seriam a tribo de José, mas que, para organizar esta questão aqui, então a tribo de Levi não está neste entorno, porque a tribo de Levi fica no centro, ela fica no meio, E tinham 2 tribos, então as tribos de José, cada uma delas era considerada meia tribo. Mas, enfim, então eu quero chamar a tua atenção nesta manhã para o quanto Deus ele é detalhista naquilo que Ele faz e daquilo que Ele pediu, e por isso que você, ao longo da tua vida, você precisa estar atento a isso.
estar atento a esses detalhes, porque Deus é detalhista e exige isso de nós. Eu tenho um coração incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa, faço bem para todo mundo, mas só contra o dízimo. Eu não dou o dízimo. Irmão, tu está te condenando do mesmo jeito, porque Deus é detalhista. Também não adianta eu ser fiel no dízimo e sou ruim que é uma jararaca também. Ou seja, se não atira no precipício, se atira no fogo, não adianta isso, né? Esse equilíbrio em nós é importante. E aqui os levitas, então, eles não herdariam terras, porque quando eles assumissem a terra prometida, essa terra seria dividida entre as 12 tribos de Israel. Porém, a tribo de Levi não receberia terras, porque eles iriam viver do evangelho, da obra de Deus. A tribo de Levi, todos os sacerdotes, os seus auxiliares, todos viviam do evangelho. Por isso não podiam receber parte da terra como herança, porque Deus ele não queria transformar os sacerdotes em pessoas super ricas. A questão não é a riqueza. A questão é, nesta divisão, não ser injusto com os outros. Então, nós vemos aqui, então, que os levitas vivem do evangelho, vivem daquilo que entra na igreja aqui neste tempo. Algo que Paulo vem e reafirma depois em Coríntios, dizendo os que trabalham no evangelho que vivam do evangelho. Então, às vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, muita gente que critica isso, ou seja, critica porque com certeza nunca sequer abriu uma Bíblia. Nunca leu o Antigo Testamento, nunca leu o Novo Testamento, porque ambos defendem esta dedicação que as pessoas têm que ter para com o Evangelho. Então, aqui, em Números 18, então, depois, se você quer ler, tem ali todos os direitos dos sacerdotes, Veja, eles recebiam as ofertas que entravam, as coisas sagradas, as carnes que eram sacrificadas, parte desta carne servia de alimentação para eles. Eles recebiam também frutas, verduras, depois, lá na terra prometida, que era uma terra incrível, eles recebiam. E isso trouxe uma bênção tamanha, que Crônicas mesmo descreve um momento, 1 Crônicas 32, se não me engano, onde os sacerdotes, os pastores, tiveram que pedir para o povo, não tragam mais alimentos. Todos os celeiros estão transbordando, não tem onde botar mais tudo isso. Tamanha bênção que Deus estava derramando sobre o seu povo. E aí, num tempo como esse, de fartura, de abundância, vem um tal de Isaías dizer: Deus está descontente com vocês. Se vocês não mudarem, muito castigo virá sobre vocês. E aí o povo olha para o celeiro, como que não está contente? Olha a riqueza que a gente tem, olha as coisas grandes que a gente tem, olha as bênçãos que estamos recebendo. Deus está abençoando muito a minha vida, não tenho falta de nada, como é que Deus está descontente comigo? Isso foi uma grande luta que Isaías e diversos outros servos ali na época tiveram com esse povo, justamente por causa disso. Tipo agora, nós estamos vivendo um ano literalmente de paz. Um ano tranquilo, o mundo literalmente voltou ao seu normal, as guerras sempre tiveram e vão continuar tendo até o fim, não adianta. Então eu vou parar de buscar a Deus, eu não vou orar mais tanto, eu não vou jejuar mais tanto, a Covid agora não incomoda mais tanto. Irmão, não faz isso, esse povo errou justamente nisso. No tempo que eles tinham que adorar e buscar muito mais a Deus, eles relaxaram. Nem os sacrifícios para perdão dos pecados mais eles faziam. O povo adormeceu. Como hoje, no mundo, o evangelho se tornou esse evangelho adormecido, aonde você diz: eu
aceito Jesus. Pronto, não tem condenação mais para ti. Esses dias eu ouvi um pastor pregando isso. Não importa como a pessoa viva, se ela falar, eu aceito Jesus, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Tá, mas e o resto do capítulo? Ele só falou dos primeiros versículos. E o resto que fala da fidelidade, da obediência. Não, isso aí ele não leu porque o povo não gosta. Ele leu só a parte. Diga, eu aceito Jesus, pronto, vocês tudo estão salvos comigo. Não vai sobrar ninguém desse jeito. Mas e por que as pessoas não se atentam para isso? Porque estão vivendo um tempo de paz, de abundância. A vida está quieta, está calma. E Deus deixa as coisas rolar, Levanta os seus servos, que no final, como são minoria, são os louquinhos da turma, né? Os doidos, os exagerados. Isaías, então, nossa, né? Tinha muitas qualidades desse tipo, né? Então é importante que a gente tenha em mente isso, né? Aqueles que vivem, que trabalham no Evangelho, vivem do Evangelho. No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento assim, porque Deus definiu que fosse assim desde o começo, né? A ordenança da novilha vermelha, né? Esta ordenança é exclusiva de números e de peregrinação pelo deserto. Ela foi instituída por causa do grande contato com a morte de tantos israelitas que pereceram durante o período de 40 anos no deserto. É importante você guardar bem isso. O povo foi levado por Deus por 40 anos no deserto. Chovia pão. Quem é que aqui já viu chover pão? Alguém já viu chover pão? Eles aqui viam de manhã e no fim da tarde chover pão. A bênção era derramada sobre eles 2 vezes por dia. E estavam tudo morrendo no deserto. De todos que saíram da terra do Egito, apenas 2 pisou na terra prometida. Josué e Calebe. De 2 milhões de pessoas, os que conseguiram se converter, pisaram na terra prometida. 2. Josué e Calebe. O resto, todos pereceram no deserto. É fácil entrar no céu? É fácil entrar na terra prometida? É essa barbada que se fala tanto no mundo de hoje? É só ter bom coração e vai tudo para Deus. Amado, tá aqui o exemplo. Eles viam, o poder de Deus era tão grande que eles viam chover pão 2 vezes por dia. Choveu carne na forma de codornas. Choveu que amontoou cerca de 40 e tantos centímetros de tanto cocó que apareceu no meio do deserto. Era cocó e cocó, cocó e cocó. Eles queriam carne, estavam reclamando que não comiam carne, né? Então, eles, vivendo tamanha bênção e contato com Deus, eles olhavam para a montanha onde Moisés ficava e as nuvens rodeavam e o poder era grande naquela montanha. Ao ponto de que se um animal, por descuido, encostasse na beirada da montanha, caía morto. Eles estavam vendo isso acontecer. E mesmo vendo tudo isso, de 2 milhões de pessoas, 2 pisam na terra prometida. Não é simples, não é fácil. Então é importante que ao longo do tempo de vida que eu e você temos aqui na terra, a gente se esforce para ser o melhor possível, né? E aqui nós vemos então que foi instituído, né, esta novilha vermelha, né? Quem é que já viu uma ovelha de pele vermelha? A que a gente mais conhece é aquela branca, né? É a mais comum. Esta aqui era um animal, inclusive, raro nesse tempo também. Não era fácil conseguir este animal. Por isso, esta exclusividade, né? A mistura de cinzas de animais na água para fins de purificação é um costume religioso bem conhecido fora da Bíblia, aqui investido de significado singular ao ser introduzido na fé de Israel. 1 Coríntios 10, do 8 ao 9.
Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. 23.000 em um dia. Para você ter noção disso, que a Bíblia está alertando que no passado aconteceu, a Covid, que eu acho que é a doença que todo mundo mais conhece hoje em dia, no seu auge, no seu topo, ela chegou a matar 2.500 pessoas por dia. Nós estamos falando em um momento que Deus se irou com a terra, que morreu 10 vezes mais em apenas um dia. Lembrando, um povo que estava vendo chover pão e chover carne. Um povo enxergando o milagre, porque o milagre ficava só por fora. Quando você vem à igreja, quando você vem à casa de Deus, tudo que acontece entra no teu coração, você sente vontade, não, eu quero fazer mais, eu quero ser melhor, eu quero mostrar para Deus que eu posso ser melhor, que eu posso avançar enquanto outros estão parando. Não, eu quero fazer a diferença, como Josué fez a diferença, como Caleb fez a diferença, né? O significado: a novilha vermelha é uma bela ilustração do sacrifício de Cristo, como a base da purificação do fiel que se contaminou com pecados em sua andança peregrina. 1 João 1,7, João 13, a escolha do animal vermelho deve-se, talvez, a uma associação desta cor com o pecado. Inclusive, interessante que no passado essa novilha era vermelha. E o Apocalipse, ele diz que quando Jesus vier sobre as nuvens, ele também estará vestido de vermelho. Né? Interessante o quanto esta purificação ela está muito associada a esta cor devido a tudo que aconteceu, né? João fala sobre isso, olha lá, 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que aqui João ele descreve: para que você seja purificado, não adianta ter só bom coração, tem que andar na luz como ele está na luz. Tem que andar na luz como ele está na luz. Em outros momentos, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então não importa se você tem um cargo para estar aqui atrás cantando, pregando, orando, ou apenas orando aí no banco durante os cultos. Este compromisso de ser melhor deve fazer parte da vida de todos, esta purificação do pecado. Veja que se purificar do pecado não é pura e simplesmente dizer eu aceito Jesus. É preciso arrependimento e é preciso uma mudança de comportamento, a ideia do nascer de novo. Olha 1 João 2. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Como é que você pode dizer, eu conheço Jesus? Como é que você pode dizer, eu amo Jesus? Você diz, eu amo Jesus, eu acredito em Jesus, quando você obedece os seus mandamentos, né? Quando você se propõe a isso. Isaías, que eu estava comentando, 1,18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então veja que para se aproximar de Deus, para realmente poder andar com Deus, eu tenho que me propor realmente a ser diferente, ter um caráter imaculado, né? Perfeito. Olha lá, versículo 2 de Números 19. Fala da ausência de pecado em Cristo, conforme Hebreus 9, do 13 ao 14.
devia ser um animal que não tivesse levado jugo, tinha que ser um animal que não tivesse trabalhado, com o jugo sendo usado para coagir o animal. Cristo foi totalmente submisso à vontade do Pai e não precisava de coação. Ou seja, desde o Antigo Testamento já se colocava então que este animal que fosse sacrificado, ele tinha que ser um animal que não tivesse trabalhado, que não tivesse sido obrigado àquilo. Cristo, para respeitar inclusive também isso, ele repetidamente falava: estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele não podia ser obrigado por Deus a fazer isso. Ele tinha que fazer de livre e espontânea vontade para que ele pudesse ser esta novilha que foi sacrificada por nós, né? Conforme nós vemos aqui, Hebreus 9. Ora, se o sangue de bodes e as cinzas de uma novilha sobre os que estão... Eu não estou conseguindo ler direito aqui, mas aqui nesse texto, aqui em Hebreus 9, 13 ao 14, depois você pode ler, ele está falando que se o sangue de um animal purifica os pecados, o sangue de Cristo muito mais. Porque o sangue do animal, por ser de um animal, tinha um efeito momentâneo e temporário. Cristo, por ser um humano, ele tem um efeito eterno e constante. Salmos 40, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Por que a gente fala que o Espírito Santo não habita em pessoas com coração triste, amargurado? Porque o ato de servir a Deus, de amar a Deus, ele deve ser voluntário. A pessoa tem que sentir prazer em fazer isso. Por isso você, quando vem à casa de Deus, tem que procurar se alegrar, estar alegre, estar feliz. Porque somente assim você chama de fato a vontade de Deus. Hebreus 10 também, Hebreus é um livro incrível. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparaste. Do holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então nós vemos que atos apenas por fazer não agradam a Deus. Eu fui a 50 mil cultos ao longo da minha vida. Para Deus isso não diz muita coisa. A questão é, quantas vezes o meu espírito esteve realmente dentro de você? É isso que faz a diferença. Não é a quantidade, é a qualidade. O ato de vir à casa de Deus, ele deve ser realmente para nos transformar melhores. E ele continua em cima desta novilha vermelha, olha só. A novilha era morta fora do arraial, versículo 3, Hebreus 13, 12. O sangue espargido 7 vezes para a frente do tabernáculo fala de expiação completa, versículo 4. As cinzas da novilha eram o memorial de um sacrifício já feito. A morte aqui tipifica os efeitos danosos do pecado, tornando o santo de consciência maculada indigno de servir ao Deus vivo, Hebreus 9, 14. Também foi por este motivo que, diferente dos outros, Cristo ele não foi morto dentro da cidade, mas foi crucificado fora, lá no Gólgota. Porque a novilha, para este pecado, ela não podia ser morta dentro do arraial. Ela tinha que ser morta fora do arraial.
Por isso Cristo foi crucificado fora da cidade, morreu fora da cidade. Era outra exigência daquilo que a lei previa. Eu chamo a tua atenção para isso, para que você observe que a vontade de Deus ela é plena e sempre vai acontecer. Ah, mas o homem não quer fazer. Ele vai fazer, mesmo que ele não perceba que está fazendo. Veja que Cristo não foi morto dentro da cidade, em uma arena comida por leões, degolado, como acontecia com os outros, assassinato, espancado com pedras, nada disso. Por que não aconteceu isso com Cristo? Porque a lei previa que para ser o remidor, ele tinha que ser morto fora da cidade, não dentro da cidade. Então, tudo aconteceu exatamente da forma que Deus havia dito. Deus também havia dito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Era um costume, um hábito, após, aparentemente, a pessoa estar morta na cruz, quebrar as suas pernas. Com Cristo, isso não aconteceu. Foi com uma lança cortado o seu lado. Por que com Cristo foi diferente? Porque milhares de anos atrás, Deus disse, eu não quero que isso aconteça com ele. Então eu chamo a tua atenção, porque às vezes as pessoas, Deus fala as coisas na igreja, aí as pessoas dizem, mas não adianta, o homem não escuta, ele não crê. Amado, o homem vai fazer a vontade de Deus. Se ele vai se salvar, depois é outros 500. Mas que aquilo que Deus determinar vai acontecer, vai acontecer. Nós estamos vendo aqui, nessa descrição de uma ovelha, que era uma ovelha especial, vermelha, que era morta para sacrifício dos pecados de todo o povo. Tinha todo um ritual e um cuidado. Né? Se você agora compara com Cristo aconteceu tudo exatamente obedecendo a lei. Cada detalhe, cada acontecimento. Tudo, uma riqueza de detalhe incrível, trazendo a prova de que a vontade de Deus é plena. Passe para mim, por favor. Que a vontade de Deus é plena, sempre vai acontecer, o homem querendo fazer ou não. O homem vai servir a Deus, mesmo que nem perceba que o está fazendo. O pecado de Moisés e a morte de Arão. O pecado de Moisés. O capítulo começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão. Foi um momento difícil, né, para Moisés. E no meio registra a falha de Moisés. Os longos anos de peregrinação foram recheados de fracassos e mortes, conforme Amós, Atos e Coríntios. Mas Deus nunca abandonou o seu povo pecador. Tem um texto na Bíblia que diz que, mesmo que o homem não seja fiel a Deus, Deus continua sendo fiel, porque ele não pode ir contra si mesmo. Ali Amós, olha que fala. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para lamentar. Então esses profetas, Amós foi um deles, mais ou menos ali no tempo de Isaías, que estavam alertando este povo no tempo da fartura. O povo estava tudo cheio do dinheiro, cheio de fartura, casas incríveis, riqueza, um tempo onde pobre no meio do povo praticamente não existia. E Isaías, Amós dizendo, se voltem para Deus, se convertam, Deus não está contente, a mão dele vai pesar, o lamento vai acontecer. O povo ouviu? Não. O resultado veio o exílio depois. Atos 7. Mas Deus afastou-se deles,
e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque. O nome Moloque ou Morloque é o mesmo, viu? E a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. 300 anos antes de acontecer. Isaías descreve e fala, inclusive até o nome do faraó que ia governar, daqui 300 anos iria vir para destruir com o povo e para onde ia levar. Deus dá o nome do faraó, o nome da cidade, o nome do lugar, 300 anos antes de acontecer. E o povo não acreditou. Deuteronômio, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. Então é importante que a gente tenha em mente isso, dê valor àquilo que tu tem, e te aproxima de Deus no máximo que você puder, te aperfeiçoa o máximo que você puder. Olha lá, Números 20, alguma dúvida até aqui? Vemos que a Bíblia é um livro incrível, porque quando você estuda a história de Cristo ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não percebe que tudo que aconteceu com Cristo já tinha sido profetizado e previsto milhares de anos antes. A cidade onde começou o ministério de Cristo foi profetizado centenas de anos antes, que ele iria começar por aquele lugar, que ele iria nascer em tal lugar. Tudo foi previsto, né? O homem sempre fez a vontade de Deus, mesmo não percebendo. Maria teve que ir justamente para esta cidade, porque José tinha que se alistar. Por que surgiu do nada um alistamento obrigando José a ir com a sua mulher grávida, quase ganhando para esta região? Para que Maria estivesse na cidade onde havia sido profetizado que o nascimento ia acontecer. Então o faraó era um grande homem de Deus. Não, detestava. Tanto é que depois mandou matar todas as crianças. Mas aí, mas e ele fez a vontade de Deus, amado? É isso que eu quero que você aprenda hoje. Aquilo que Deus quer pode ser o pior ser humano do mundo, o pior presidente do mundo, o pior governador do mundo. Quando chegar no tempo, na hora, ele vai fazer exatamente aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer, mesmo que ele nem perceba isso. Esse domínio Deus tem e ele não perde. Até Moisés foi contaminado pelo fracasso, ao ser provado em Meribá pelo povo murmurador. Versículos 2 ao 6. Mais uma vez afligido pela sede em Êxodo, conforme Deuteronômio 32, 51. O pecado de Moisés teve dois aspectos. Desobediência presunçosa, ele devia falar a rocha, mas bateu nela, não uma vez, mas duas. Autoexaltação, assumindo a autoridade que não lhe era própria. Ele não devia ter dito: porventura faremos sair água desta rocha para vós? Outros, colocando-se presunçosamente em lugar de Deus. Olha só, Números 20, do 10 ao 11. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais.
Olha a riqueza de detalhe de Deus. Cuidado com aquela história, mas eu sempre servi a Deus desse jeito, eu sempre fiz desta forma. Cuidado com isso, Moisés errou justamente nisso. Na primeira vez Deus disse, bate na rocha e dela vai sair água. Ele foi e bateu, saiu água. Na segunda vez, Deus ordena, fale a rocha. Fale a rocha. Na hora de fazer, Moisés foi lá, da outra vez eu bati, deu certo, vamos fazer igual. Foi lá e bateu. Arrumou o problema com Deus. Por causa de um pequeno detalhe. 40 anos sendo um grande homem de Deus, sendo um destaque em um povo mau e perverso. Por causa de uma atitude, ele não pisou na terra prometida. Deus disse a ele, pela tua rebeldia, e verás a terra de longe, mas não pisarás nela. Mas então 40 anos de fidelidade e obediência não valeu de nada. Amado, lembra da mensagem que estudamos ontem. Não adianta você ser fiel, obediente, fazer o máximo aqui, e depois ir encolhendo, e daqui a pouco está servindo a Deus do teu jeito, do teu modo. Tu vai te condenar com isso. Veja que Moisés, ele perdeu essa oportunidade, claro que foi salvo. Porém, ele não pisou na terra prometida que ele tanto lutou, que ele tanto batalhou, que ele tanto sonhou, que ele tanto ensinou, que ele tanto pregou. Os outros pisaram. Ele sequer pôde conhecer. Por um segundo ponto, autoexaltação. Eu sempre alerto as pessoas. Tudo que Deus fizer por você, não foi você. Foi Deus que fez. Observe que nós estamos vendo aqui que pessoas más, ruins, perversas, fizeram exatamente o que Deus queria no tempo e na hora que era para acontecer. E não amavam a Deus. Deus usa até os maus. Todos fazem a vontade dele. Nem se percebem. Tão bom que ele é nisso. Lembre-se que até uma mula foi usada por Deus. Até uma mula foi usada por Deus. Então, cuidado com isso. Então, Moisés, ele cometeu, então, nessa atitude, 2 erros. Primeiro, a desobediência. Deus foi bem claro. Fale a rocha. Observe quando Deus te pede alguma coisa. Se ele falar, faz desta forma, faça desta forma. Mas eu tenho experiência e daquele outro jeito é melhor. Deus não quer do jeito melhor, ele quer do jeito dele. Faça do jeito que ele disse. Deus honrou os 40 anos de luta de Moisés? Sim. Moisés estava errado. O milagre aconteceu igual. Porém, ele não pisou na terra prometida. Observa isso. Um milagre a mais ou um milagre a menos na vida de Moisés não faria nenhuma diferença. Agora, pisar na terra prometida, isso sim. E por causa de uma atitude, ele botou fora essa graça, essa oportunidade. Então, cuidado, nunca te autoexalte, né? É esta outra afirmação. Rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Deus, ele vai compreender o momento difícil que eu estou vivendo. Irmão, não te ilude com isso. O capítulo começa com a morte da irmã dele. O capítulo termina com a morte do irmão dele. Ele vive a morte de 2 pessoas da família dele que conviviam diariamente com ele. Nós poderíamos dizer, ele estava emocionalmente abalado, mas quem não ficaria? Isso foi justificativa para que ele errasse com Deus? Não.
Ah, mas e a dor de Moisés não vale nada? A vontade de Deus é soberana. Deus não está preocupado com a tua dor. Ah, mas isso não é desumano? Mas quem disse que Deus é humano? Ele nem humano é espiritual. E um detalhe que você precisa entender, que por vezes passa despercebido, é que Deus é eterno. Deus, quando olha aqui o Marcos, conhece desde que nasceu? O dia que o Marcos morrer, o que muda para Deus? Nada. Porque Deus vai continuar vendo o Marcos. A gente é eterno para Deus. A morte para Deus não tem significado, tem para mim e para ti. Para ele não. Ele está vendo o Marcos, a alma do Marcos desde que nasceu. O dia que o Marcos morre, ele continua vendo a mesma alma, não está mudando nada para ele. Por isso que ele luta para que a gente possa conseguir vencer e se converter. Para que o dia que a gente sair deste corpo, a gente possa ir morar com ele. Porém, para ele não muda nada. Ele está vendo quando você nasceu a tua alma, toquinho, uns bonitinhos, outros feinhos, mas ele ama todos igual, viu? Não precisa ficar com medo. O feio entra no céu, também entra no céu, não te preocupa, viu? E quando tu morre, Deus continua vendo a mesma alma, não muda nada para ele, a realidade dele não muda. O que muda é a minha e a tua. E Moisés ainda não tinha conseguido entender. Moisés, Miriam morreu, mudou para ti, não para mim. Eu havia antes, eu continuo havendo agora. Então é importante que a gente tenha em mente isso, senão a gente acaba sendo escravo do nosso emocional. Ah, mas Deus não entende o meu momento de dor, o meu momento de sofrimento, amado. Isso tem sentido para ti, não tem para ele. Ele não é humano. Ele é um Deus, poxa vida. Ele está muito acima disso. Então, por que Cristo veio, morreu numa cruz por nós? Para poder sentir esta questão humana que é muito própria a mim e sua. Sentir esta característica humana que é muito própria a mim e tua. Cristo viveu, ele sentiu isso, ele entende isso. Ele entende isso. Agora, nós temos que perceber, Moisés, por se deixar levar por um momento difícil que estava vivendo, se perdeu em um pequeno detalhe e não pisou na terra prometida. Deus é muito detalhista em tudo aquilo que ele faz. Negociações vãs com Edom, o pecado de Moisés, a morte de Arão. Os descendentes de Esaú, o irmão de Israel, negaram passagem aos israelitas, agravando assim a crueldade impiedosa em sua linhagem e nos laços raciais com os descendentes de Jacó. Lembra de Esaú? Que era irmão gêmeo de Jacó. Lembra que, teoricamente, Esaú era o mais velho, era o primogênito, aí Jacó compra a primogenitura com um prato de lentilha. E por causa disso, Jacó foge, se casa com as duas irmãs, Raquel e Leia, se a memória não me engana. Lia, isso, obrigado. Se casa com Raquel e Lia, mas ele amava de fato Raquel, porque com Lia ele foi enganado, Não sei como é que fazia para se enganar com isso, mas enfim, Eram outros tempos. Imagina se no dia do meu casamento não tivesse a Ana lá, tivesse outra. Me enganei. Pois, eram outros tempos, outras épocas, Mas enfim, aconteceu, então, mesmo que depois Esaú e Jacó fizeram as pazes, se beijaram, foi aquela festa toda, a contenda entre os dois povos continuou. Aquilo que Deus havia dito lá antes de nascer, o maior será servo do menor. O incrível de Deus é esta capacidade de, com décadas, centenas de anos antes,
ele prever coisas nas mais riquezas, nos mais ricos detalhes. E aqui nós estamos vivendo um momento ápice. Este momento aqui, ó, que Moisés pediu para o povo de Edom, que eram os descendentes de Esaú. Nós queremos passar por dentro da tua terra. Toda a água que a gente beber, nós vamos pagar. Toda a comida que porventura a gente comer, nós vamos te pagar. Não vamos tocar em nada do que é teu, queremos apenas passar. Edom, descendentes de Esaú, levantam um exército, se voltam contra Moisés e dizem: por aqui vocês não vão passar. Armam uma cilada, contornam toda a nação de Israel, vão lá atrás e matam os últimos, velhos e crianças. Moisés consegue contornar a situação, vai para o outro caminho e a vida que segue. Deus nunca esqueceu isso. Centenas de anos depois. Acho que nem os bisnetos desta gente estavam vivos. Deus não esqueceu. Chegou numa dada época que se levantou uma grande guerra contra os povos vizinhos. Edom era um dos países vizinhos. E Edom diz para o servo naquele tempo: destrua com Edom. Não quero que sobre nada de Edom. Nem homens, nem mulheres, nem crianças. Nada, ninguém. Quero que essa cidade vire pó, pois eu não me esqueci do que eles fizeram. E de fato, Edom simplesmente foi, naquela época, Edom foi arrancada do mapa. Amado, toda a maldade que é feita na terra, eu e você podemos até não estar aqui mais, mas Deus não se esquece dela. E mais cedo ou mais tarde a conta chega. A conta chega. O povo de Edom pagou caro por isso. Pagou caro por isso. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Ah, mas Deus não perdoa? Deus perdoa o pecado, mas não anula a consequência. Perdoar é uma coisa, anular a consequência é outra. O apóstolo Paulo muito fala: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Cristo avisou sobre isso, a árvore boa e a árvore má. Paulo muito pregou, os apóstolos muito falaram sobre isso. Deus perdoa o teu pecado, mas a consequência do teu pecado tu vai colher. Ah, tu vai colher. Aqui nós estamos vendo um pequeno exemplo do povo de Edom. Se passou muito tempo, mas a conta chegou. Morte de Arão. Arão morreu no Monte Hor. Seu filho Eleazar o sucedeu. O Monte Hor, Jebel Arum, fica a uns 80 quilômetros ao sul do Mar Morto. A gente pode dizer que aqui foi um momento difícil para Moisés, né? Porque o capítulo começou com a morte da irmã. Depois ele cometeu aquele erro e Deus foi duro com ele. Aí depois morre o irmão. Nem sempre o servo de Deus vive só momentos bons na terra, né? Também vive muitos momentos ruins, né? Um homem que orou e o mar se abriu, não podia ter orado para que o seu irmão não morresse? Não é o que Deus queria. E desde o começo, Deus sempre deixou claro: tudo que vai acontecer, Moisés, não é porque tu quer que aconteça, é porque eu quero que aconteça. E vai acontecer só aquilo que Ele quer que aconteça. Passa para mim, por favor. Então a gente pode resumir esse capítulo aqui, então, com a morte de Miriam. O povo reclama por falta de água. Você não vai ver até o tempo do exílio,
quase lá no final do Antigo Testamento, tu não vai ver versículo dizendo o seguinte: o povo estava enfrentando dificuldade, dobrou os joelhos e clamou a Deus. O povo está enfrentando dificuldade, Deus não presta, Deus é ruim, Deus esqueceu de mim. Orar que é bom? Então cuidado com isso, cuidado com esse comportamento, né? Que nós somos tudo descendente dessa gente, né? Um pouquinho dele está em ti ainda aí, né? Seja da teimosia, seja da rebeldia, seja de reclamar das coisas, né? De querer que Deus entenda aquilo que ele não vai entender. Cuidado com isso, hein? O povo reclama por falta de água, Deus ordena Moisés falar a rocha e dar água, Moisés fere a rocha, ao invés de falar e peca, e a morte de Arão, rebelde nas águas de Meriá. Os nomes todos tinham significados, né? Pode passar, por favor? A serpente de bronze. Vitória sobre os cananeus. O rei Arade, no Negueb, o distrito árido ao sul de Berseba, estendendo-se do sul e sudoeste além de Cádiz, foi derrotado e suas cidades condenadas à destruição total. A serpente de bronze irrompeu nova murmuração. O povo lá foi reclamar de novo. Sabe o que a gente aprende com a Bíblia? Quando o povo começa a murmurar, é quando o povo está com saudade de apanhar. Tu está vivendo um tempo assim muito tranquilo. Aí você levanta um dia de manhã e diz: eu vou tomar uma tunda de laço. E aí você começa a reclamar da vida. Você começa a reclamar de Deus. É saudade de apanhar. O povo de vez em quando dava saudade. Faz tanto tempo que Deus não me dá uma chicotada. Aí depois, quando ele bate, Deus é ruim. Mas provoca o homem, né? Eu olho ali, novamente, ao 4:5, sendo punido por serpentes abrasadores. Lá o slide está cortando um pouco na tela. A serpente de bronze que Moisés foi instruído a confeccionar e pendurar numa vara, para as pessoas picadas olharem, prefigura Cristo que fez pecado por nós, conforme João e Coríntios e Romanos. Então, por vezes, a forma de Deus trabalhar ela é completamente diferente, e a gente observa que, diferente do que dizem, o Antigo Testamento não foi abolido. O Novo Testamento é uma continuação. Deus ele não precisa mudar porque ele não erra em nada. Então veja que quando ele levanta a serpente, ele já está prevendo Cristo crucificado. Inclusive o próprio Cristo faz esta afirmação. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também convém que o Filho do Homem seja levantado. O povo tinha dificuldade de se relacionar com Deus. Guarda isso. O povo tinha dificuldade de se relacionar com Deus. Por isso, aqui nesse tempo foi necessário levantar algo que eles enxergassem. Esta serpente era para olhar, não era para pedir, não era para se prostrar, não era para fazer sacrifício para ela, não era para amar ela, não era para ter um dia por ano em homenagem à serpente do deserto. Não, isso aí é idolatria. Isso aí é idolatria, cuidado com isso. Então Deus fez isso por amor a essas pessoas. Assim que para salvar eu e você, veio Cristo, veio Jesus. Por que Cristo veio? Por que foi necessário que Cristo morresse na cruz? Porque o ser humano não consegue se relacionar com Deus. Não consegue. Deus é muito exigente, Ele é muito criterioso, Ele é muito rígido.
ele é muito determinado, ele não faz as coisas sempre do mesmo jeito, da mesma forma. O exemplo da água é um entre muitos. Era só bater em todas as rochas e sair água. Não, isso foi naquela vez. Na segunda tinha que falar. Então esta repetição de comportamento, né? Depois na oração Jesus fala isso. Não useis de vãs repetições. Nem para tirar a água da rocha tinha que ter repetição. Não. Na primeira tu bateu? Não. Então agora tu fala. Né? Algo que depois Cristo ensina aos apóstolos. Né? Em nome de Jesus tal coisa vai acontecer. Fale. Né? Tem muitos pastores aí que tem o facão sagrado. Né? Dá-lhe facão no diabo para expulsar demônio. A cinta sagrada. Né? É um horror, né? Mas Moisés errou nisso, por bater. Lá vai o ser humano fazer a mesma coisa que os outros erraram no passado, mas é gostar de sofrer, né? Não. Jesus ensinou depois aquilo que Deus falou que a Moisés, fale à rocha, fale à doença, fale ao demônio e ele vai sair, fale, né? Expulsa, fale, né? Não erra nisso, né? Lá quando as coisas estão ruins na tua casa, fale, né? E Jesus então veio para fazer esta intercessão. Olha em João 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Então, Cristo foi necessário porque nós, seres humanos, não conseguimos nos relacionar diretamente com Deus. Não conseguimos. Temos grande limitação com relação a isso. Por isso veio Cristo. Como um ser humano, como diz Paulo, mesmo sendo um Deus, se fez semelhante aos homens. Para trazer este relacionamento. Porque com Jesus a gente consegue se relacionar. Porque Jesus tem aquele jeito mais doce, mais compreensível, consegue ter esta moderação, consegue ter esta paciência enorme, né? Todo mundo trouxeram uma mulher apedrejada, já tem aqueles crentes fiel, né? Que tem a pedra sagrada no bolso. Ah? Não, essa pedra aqui, o meu avô matou muita mulher sem vergonha, o meu pai matou muita mulher sem vergonha, e eu guardo ela como herança, é a pedra sagrada. Ah? Coisa ruim a gente carrega para frente. Né? E aí, quando chega naquele momento, é hoje que eu vou usar pela primeira vez a minha pedra sagrada. Lá vem Jesus e esculhamba com tudo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pedras, o cara nem quis levar a pedra sagrada para casa. Largaram as pedrinhas e foi embora. Esta paciência, este equilíbrio. E esta mulher depois se tornou uma grande auxiliar do ministério de Cristo. Porque nem todo mundo Deus escolhe para estar atrás do altar. Nem todo mundo tem essa função. Muitas mulheres ajudaram muito o ministério de Cristo. Como? Viajando com ele? Não. Financiando as suas viagens. Ajudavam financeiramente Cristo nessas viagens. Essa era a função delas. Financiar as viagens de Cristo. Então, cada ser humano tem uma missão, um trabalho para fazer para Deus. Então, Cristo ele vem e constrói esse relacionamento entre nós e Deus. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o intercessor entre o homem e Deus. É por isso que o Espírito Santo, né? Deus ouve a oração de todo mundo? Não. Quem ouve é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, é Ele que está aí do teu lado sempre. E o texto diz que quando a oração é uma oração que ele sabe que Deus gosta,
ele vai e conta para Deus com emoções e sentimentos que nós, humanos, não conseguimos expressar, demonstrar. Ele faz isso. Ele vai lá e convence a Deus. Não, o Cid lá está merecendo aquela bênção. Ele que faz isso. Ele que faz esta ligação. Por isso que Cristo disse, não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei o mediador. O Espírito Santo que ouve as tuas orações, os anjos que estão aí na tua volta, eles que escutam e vão equilibrando isso conforme Deus gosta, conforme Deus quer. Lembra que uma terça parte dos anjos que viviam no céu se rebelaram contra Deus. Ou seja, olha o tamanho da exigência de Deus, ao ponto de um terço ficar descontente. Poxa, se teve anjo descontente com Deus, como é que não vai ter na igreja gente descontente com o pastor, né? Nenhum de nós é melhor do que Deus, né? Claro que sempre vai ter um que outro descontente. Sempre vai ter um grupo descontente, né? Só que nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Aonde é que foi parar o grupo descontente do céu? Criaram um segundo céu? Estão tudo condenado ao inferno e hoje a gente chama de demônio. E hoje, quando chegou a nossa vez, vamos ir para o mesmo caminho? Ah, irmão, a gente tem um pouquinho de sabedoria. Não. Depois, mais à frente, a gente vai estudar que, inclusive, a Bíblia diz, rebelião é um tipo de feitiçaria. Não sei se você já estudou essas coisas, mas feitiçaria, das questões de feitiços, é uma das piores coisas. Uma característica da feitiçaria, que ela não é desmanchada, de tempo em tempo ela se renova. É muito pior que uma batucaria, né? Que tu ora, desmancha e encerrou o assunto. Né? E a Bíblia vem e compara. A rebelião é um tipo de feitiçaria. Em outras palavras, é um mal que tu vai carregar para o resto da tua vida. De alguma forma isso vai te afetar a partir daquele momento. Então, cuidado com essas coisas, hein? Às vezes as pessoas erram por... O próprio Cristo disse, reis, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Olha, a serpente de bronze, então, rompeu uma murmuração. Jesus fez pecados por nós, conforme eu expliquei agora. João 3,14, da mesma forma como Moisés se levantou, assim convinha que Cristo fosse levantado. Segundo os Coríntios 5,21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, assim como a ovelha vermelha que a gente viu lá atrás. Para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Romanos 8,3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Então, a lei, o ensinamento não foi suficiente para construir esta ligação entre nós e Deus. Ela não conseguiu fazer isso. Porque o ser humano, se os anjos não conseguiram se relacionar com Deus, imagina o ser humano. Não conseguiu também, não ia se salvar ninguém. Daí a necessidade de Cristo. Cristo faz essa mediação. Cristo faz esta ligação, esse trabalho, o Espírito Santo faz esse trabalho na igreja e trabalha contigo entendendo as tuas limitações, te ajudando a vencer essas coisas, mas lembrando que tudo isso é uma mediação. No final, no juízo final, tu vai ter que ser alguém apto e pronto a te relacionar com Deus, como os 2/3 de anjos do céu o fizeram. Senão você não vai alcançar a tua salvação. Ali então, a serpente, mais uma vez o símbolo da serpente, que lá em Gênesis enganou Adão e Eva, né? Enganou Adão e Eva como instrumento de Satanás na queda.
tornou-se ilustração divina dos feitos do pecado na natureza, de criatura indubitavelmente bela e ereta para a cobra repugnante. A serpente de bronze retrata o pecado, julgado na cruz de Cristo. O ato de olhar para a serpente de bronze para ser purificado das picadas da serpente fala da fé na cruz de Cristo, para a cura espiritual do veneno do pecado. Assim como não conseguimos evitar o pecado por sermos pecadores por natureza, 1 João 1,8, por ainda estarem no deserto e não na terra prometida, as picadas das cobras também não podiam ser evitadas. Então as pessoas acabavam sendo picadas pela quantidade de serpentes que tinham, mas quando olhavam para a serpente lá do deserto, ficavam curadas. Falhos e pecadores todos nós somos. É claro que vamos lutar para que pelo menos não venhamos cometer os pecados abomináveis, ou até piores, que são pecados que têm uma ligação com a feitiçaria, como o pecado de rebelião. Porque os pecados abomináveis, isso é outro tema que a gente vai aos poucos explorando, que às vezes a pessoa diz, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Não, tem diferença. Tem diferença. Tem pesos diferentes. Tem pecados que são considerados gravíssimos. Há inclusive um deles que é imperdoável. Qual é ele? O pecado contra o Espírito Santo. Se existe um pecado que é imperdoável, pecado não é tudo igual. Tem diferença. Alguns pecados, mesmo que a pessoa se arrependa, como o pecado de rebelião, ela puxou para si uma maldição que ela vai levar até o final. Ela vai ter que conseguir a sua salvação com uma sobrecarga que não precisava. Foi escolha dela. A abominação mesmo, eram pecados que geravam a morte. São pecados que geram a morte espiritual. Se ser curado de alguma coisa já é difícil, tu imagina então ressuscitar. Que é o que uma pessoa que comete um pecado abominável, como adultério, como assassinato sem justa causa, o que a gente já viu, são pecados que são considerados abominações. O homossexualismo, por exemplo, cada um tem o direito de ser o que quiser. Não estou falando nada contra isso. Estou dizendo que depois que você morre, Deus não aceita isso. Mas aqui na Terra, cada um pode ser o que quiser. Estou falando isso porque está sendo gravado também. E aqui na Terra, a nossa ideia, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente acredita em Deus, nós estamos fazendo isso para nos preparar para o depois. Não é para o agora. É para o depois. Para que a gente possa morar eternamente com Deus. E isso é um erro que Deus ele não aceita. É um pecado que gera morte. Deus perdoa? Sim, o problema não é o perdão em si. O problema é você conviver com isso ao longo da tua vida. Aí que está o peso. Por que é difícil uma pessoa que se converte de algo assim, conseguir se manter firme e nunca acabar voltando para isso? Por que é tão difícil? Porque é um pecado abominável, ele gera morte. A pessoa vai ter que estar não apenas alcançando o perdão, ela vai ter que ressuscitar a cada momento. Ao invés de orar, Senhor, perdoa os meus pecados, ela vai ter que orar, Senhor, me ressuscita. É muito mais difícil. Por isso que é mais fácil evitar. Então, aqui nós vemos que esses pecar, a gente acaba pecando, errando, claro, porém, temos que cuidar então com esses pecados graves, para a gente não acabar se afundando de vez. Então, cuidado com isso. Pensa antes de agir. Não existe justificativa para o pecado. Existe justificativa humana. Humana, claro que existe.
Tanto é que a gente perdoa uns aos outros, né? Perdoar não é o mesmo que conviver, porque daí conviver entra confiança, é outra área, né? Agora, perdoar é não desejar o mal para a pessoa, não querer o mal dela, não querer vingança. Não, perdoa. Amém. Né? Não guarda mágoa, rancor, ódio de ninguém. Né? Isso só prejudica você mesmo. Então é importante isso. Passa, por favor. O tempo voa, né? O fato de a serpente se ter tornado objeto de culto idólatra demonstra como um instrumento de graça pode ser mal empregado, conforme 2 Reis 18:4. O rei Ezequias a destruiu em 700 a.C. Essa serpente, né, ficou guardada por muito tempo, né, por muitos séculos. Né? Peregrinação jubilosa para a Transjordânia. Após a cura, ouve-se cânticos de júbilo. Há uma bela sequência espiritual. Redenção, conforme João 13, 14 e 15, que ali está do lado. E como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, redenção, arrependimento. Água, falando da concessão do Espírito. João 7, do 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, vemos o primeiro passo, o arrependimento, a questão da água para se lavar, que é o Espírito Santo faz isso hoje. A questão da alegria, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Olha o quanto esse versículo de Romanos 14, 17 responde. Né? Eu vim para a igreja para buscar o quê? Comida? Bebida? Então eu estou buscando Deus errado. Eu venho para o reino de Deus, não é comida nem bebida. Quando você, na Santa Ceia, se lê lá 1 Coríntios 11, do 23 em diante, lá o último versículo ele fala algo importante. Quem tiver fome, coma em casa. Na igreja, não se preocupe com essas coisas. O que comer, o que vestir, não se preocupe com isso. O próprio Cristo ainda ensina sobre isso. Não vos preocupeis com essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam delas, né? Mas paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Você não vai, o teu olhar, os teus olhos não vão estar olhando para a terra, que é má, que é perversa, que as pessoas agem contra nós, tentam nos entristecer. A nossa alegria, a nossa tristeza não deve vir das pessoas, ela deve vir do Espírito Santo. Né? Os meus olhos têm que estar focados no Espírito Santo, focado em Deus. Eu tenho que me moldar para isso. Né? E poder. Visto na vitória sobre Siló, rei dos Moabitas, e Og, rei de Bassã. Então, ao longo da viagem, tiveram guerras? Teve, assim como a igreja vai ter as suas guerras ao longo do tempo que estiver na terra. Né? Vai, os maus sempre vão se levantar, os rebeldes vão se levantar? Vão, claro que vão. Com Moisés não foi diferente. Eles não estavam tomando a terra de ninguém, não era tempo para isso. Estavam só trilhando e caminhando pelo deserto, uma viagem que poderiam ter feito em 15 dias, levaram 40 anos devido à sua rebeldia. Deus não tem pressa para te abençoar, viu? Ele pode te abençoar em 2 dias, ele pode te abençoar em 50 anos. Ele é eterno. Tanto é que Pedro mesmo fala, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus te abençoar em um dia ou em 1000 anos, para ele é só um detalhe. Né? Isso é importante para mim e para ti. Para ele não faz diferença.
Só que Ele quer que a gente esteja do modo que Ele deseja, como bastante a gente já viu aqui. Então, para receber a vitória, a bênção da cura, eles tiveram que passar por esta etapa. Primeiro, redenção, arrependimento. Segundo, purificação, alcançar o Espírito Santo. Depois, alegria tem que ser constante na minha vida. Senão eu sou batizado com o Espírito Santo um dia e passo o resto da minha vida de crente brabo, emburrado, com o beiço lá no chão. Ah, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, irmão, tu tá indo para o caminho da condenação desse jeito. O caminho é outro. Redenção, Espírito Santo, alegria, e aí sim entra o poder de Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. As bênçãos que tu vai receber são proporcionais ao quanto de Deus está em você, se pouco ou se muito. Então, com isso, completamos ali Números 21, o voto de Israel e a sua vitória, murmuração de Israel e a serpente venenosa. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, eles colocam lá, e o que manifesta. Números 22, Balaão, o profeta mercenário. Então veja que nem tudo que usa nome de Deus é de Deus. Nós temos que estar atento a isso. Olha ali, Balaque chama Balaão. Balaque, rei de Moabe, temendo a passagem de Israel em seu caminho, rumo a Canaã. Tá, mas ele tinha motivo para temer? Bom, teve algumas cidades que acabaram de ser destruídas por esse povo de Israel. Tá, mas por que foram destruídas? Porque entraram numa guerra que não precisava. Moisés, desde o começo, ele disse: quando eu passar pela tua terra, eu vou te pagar a água, eu vou te pagar a comida, não quero nada do que é teu. Mas quando a pessoa está com esta obra maligna na sua vida, ele enxerga chifre na cabeça de cavalo. Às vezes tu olha a pessoa, porque aquele irmão não gosta de mim, porque ele me odeia. Irmão, o problema não é o irmão, é a obra maligna que está em ti, que está na tua volta. A pessoa às vezes nem pensa em ti, e tu já sabe, ele não gosta de mim, ele me odeia, ela não gosta de mim. É isso que o diabo fez com todos esses reis aqui. Por que eles entraram em confusão? Por que as suas vidas chegaram nas desgraças que chegou? Porque ficavam deixando o inimigo mostrar para ele chifre na cabeça de cavalo. Então olha ali, Balaque. Balaque, rei de Moabe, temendo a passagem de Israel em seu caminho, rumo a Canaã, manda procurar Balaão, originalmente um adivinho pagão de Petor. Então, Balaão não era assim um grande homem de Deus, que fazia a vontade de Deus, e de repente foi para um caminho errado. Não, ele já era um adivinho pagão, não era ligação com Deus, já fazia os badulaque dele, já batia uns tamborzinhos, como a gente diz hoje, fazia umas coisinhas para cá, para lá, mas também gostava daquilo que se referia a Deus. Ele também gostava de Deus. Sabe o crente Raimundo? Pé na igreja e outro no mundo? Mais ou menos assim, este era o Balaão. Eu já escutei pessoas dizendo, Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. Então eu ando, na visão deles, eu ando com os dois. Se um não pode me ajudar, o outro me ajuda. Vai parar onde uma pessoa dessa? Está sendo enganada pelo próprio diabo, poxa vida. Então, olha, cuidado com isso. Cuidado, a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos são bons, todo o restante é bom. Se os olhos são maus, todo o restante é mal. Como é que tu enxerga o teu marido nos momentos difíceis? Como é que tu enxerga a tua mulher? Como é que tu enxerga a tua família, os teus amigos? Como é que tu enxerga eles? Olha como Cristo enxergou aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Os crentes que estavam defendendo a verdade,
queriam apedrejar. E eles tinham razão? Tinham, a lei dizia isso. Agora, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Cristo, ele olha e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esta mesma pergunta Deus faz para ti todas as vezes que você criticar ou falar de alguém. Se tu não tem pecado, acuse esse irmão. Se tu não tem pecado, acuse essa pessoa. A mesma pergunta ele está fazendo para mim e para ti cada vez que a gente encontra erro e defeito em alguém. Cuidado com isso. Balaão foi solicitado a amaldiçoar Israel com os seus poderes mágicos demoníacos, quando os israelitas estavam acampados nas campinas de Moabe, cerca de 1405 a.C. Balaão, devorador, sem dúvida fora como Jetro. Êxodo 18, e Raabe, lá em Josué 2, atraído pelo Senhor devido à fama do livramento de Israel do jugo egípcio. Êxodo 15, do 14, Josué 5 a 1. Lembra que Raabe, apenas para a gente não se prolongar, lembra que Raabe, que eu estou citando aqui Josué 2, é aquela que quando Josué manda os espias até a sua cidade, ela morava numa casa, bem no alto da muralha, era uma mulher pecadora, como iriam dizer os israelitas, e quando os espias vão lá, ela ajuda os espias, e ela ficou sabendo da fama que o Deus de Israel estava dizendo, e ela pede para que eles não se esquecessem dela. A protegesse e a guardasse. E aí eles fazem o seguinte acordo: todos que estiverem dentro da tua casa no dia que as coisas acontecerem serão protegidos e guardados. Mas lembre-se, somente aqueles que estiverem dentro da tua casa. É bom a gente não esquecer desses detalhes, quando a gente for escolher onde queremos estar. Se a gente estiver no lugar certo, a gente vai ser guardado. Se não, boa sorte, mesmo que eu não acredite nela. Decidir a praticar seus dons oraculares em nome do Deus de Israel. Êxodo 18, 9. E alegrou-se de Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Josué 2,9. E disse os homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Pode passar, por favor? Balaão vai a Balaque. A vontade declarada de Deus era conhecida de Balaão, mas ele não a seguiu. Isso o levou a seguir sua própria inclinação egoísta, preferindo a vontade permissiva de Deus. O caso da jumenta falante é um exemplo da potência de Deus e não deve ser explicada e desconsiderada com incredulidade, conforme confirmação do milagre, em 2 Pedro 2, 15 e 16. Aquele animal mudo viu o primeiro anjo do Senhor, fato que harmoniza com o pressentimento instintivo aguçado, superior ao humano, que os animais têm diante de perigos iminentes. Já tivemos vários relatos, os próprios anjos já comentaram isso, de os animais por vezes enxergarem essas obras malignas, enxergarem essas coisas, Aí tu vê, o cachorro está enxergando, tu que é crente fiel, não. Que coisa linda isso, Você que tem alma não vê nada. O cachorrinho que só tem um sopro de vida, está vendo. Esse relacionamento com o seu Criador,
2 Pedro, então, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, que Deus abençoe que ao longo da nossa vida, né, Deus possa usar muitas mulas ao nosso favor, né, para que a gente não venha errar o caminho também, que é uma escolha. Então, é interessante como no Novo Testamento você encontra um monte de referências do Velho Testamento, né? Por isso que a gente não deve abandonar esse livro. Balaão com Balaque. Balaque é um tipo de profeta mercenário, ambicioso por explorar financeiramente seu dom. Né? Tipo, nós começamos a falar hoje do cristão que só quer se relacionar com Deus quando é abençoado. Se o Deus abençoar, Deus é maravilhoso. Se Deus não fizer nada por mim, esqueceu de mim. É o cristão assalariado. Ele não é alguém que vai morar com Deus um dia. Ele é um assalariado de Deus. Enquanto ele estiver aqui na terra, ele vai servir a Deus em troca de uma cura, de um milagre, de uma bênção, porque isso que é o que importa. Mas aí Cristo, ele mesmo já deu o exemplo que quem faz assim, já recebeu o seu galardão. Quando falou daquele que orava nas esquinas e nas praças, porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 3 vezes por semana, falava para se aparecer para os outros, e o outro que não sabia orar dizia, Senhor, perdoa os meus pecados. Cristo fala que esse que faz para se aparecer, faz em troca de alguma coisa terrena, esse já recebeu o seu galardão. O dia que morrer, não tem nada para receber, porque Deus já deu em vida. Te deu a casa boa que tu queria, te deu o casamento, te deu a casa, te deu os filhos, te curou disso, te curou daquilo. Como teu coração só queria essas coisas, então Deus não tem mais nada a te dever. Mas aqueles que amam a Deus acima de tudo, em primeiro lugar, que dando tudo certo ou dando tudo errado, o prazer de servir a Deus é o mesmo, né? Como já ensinava Salomão, que nós somos o nosso ânimo. Não as pessoas que têm que me animar a sentar e ler a palavra de Deus. As pessoas têm que me animar para que eu tenha prazer em estar na igreja, em servir a Deus. Não é as pessoas que têm que fazer isso comigo, é eu que tenho que fazer comigo mesmo. Né? Eu sou o meu próprio ânimo, eu é que tenho que me animar. O meu ânimo deve vir de mim. Né? A doutrina de Balaão, que era o ensino de um vidente louco por dinheiro, olha, você que é louco por algo que é terreno, né? Cuidado com isso, para que abandonasse uma peregrinação separada em conformidade com o mundo, conforme Números e Tiago, que olha só. 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Amou mais o prêmio, a bênção, a vitória, do que a justiça de Deus. Judas, um livro que às vezes é esquecido, né? Que as pessoas nem lembram aonde é que se encontra esse livro. Tu lembra onde é que fica o livro de Judas? Penúltimo livro da Bíblia, né? Antes de Apocalipse. Tem quantos capítulos? Um capítulo. Né? E ele traz algo sobre Moisés. Você já leu nele? Se nunca leu, leia. Judas 1. Tem um capítulo só. Tem algo muito interessante que só Judas contou acerca de Moisés. O homem mais falado em toda a história, não comparando com Cristo, claro. Só Judas traz um detalhe sobre Moisés que ninguém mais contou. Sabe o que é?
Leia em Judas. Apocalipse 2,14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vai dizer que não é uma maneira bonita de falar. Tu é um cara bom. Eu tenho só um pequeno detalhe contra ti. Tu é idólatra, fornicador e faz os outros cair da fé. Só isso. Pequeno detalhe que eu tenho contra ti. É em uma das cartas que ele escreveu, que João escreveu às igrejas. Eu tenho um pequeno detalhe contra a tua igreja. Ensina só a amar o que é da terra, são idólatras e fornicadores. É falar bonito, Mas é que às vezes ao longo dos textos, tem momento que Deus ele vai no popular. Era um desgraçado, pobre, miserável, segue nu. Mas tem vez também que ele fala bonito, Eu tenho só uma coisinha pequena. Talvez seja até boba, eu acho que ele estava até meio que debochando. Eu tenho uma pequena coisa contra a tua igreja. Pô, Deus começa falando, eu tenho uma pequena coisa contra ti, a gente já se anima. Opa, então nós estamos bem, Nós estamos bem, Deus falou que tem coisa boa. Cuidado quando Deus te elogia, viu? Cuidado. Às vezes ele está sendo meio que sarcástico, viu? Quando Deus me elogia, eu lembro aqui de Apocalipse. Eu fico pensando, tá, mas e o resto? Você é um servo de Deus. Eu fico pensando, tá, e o resto? Será que é hoje que ele vai continuar com o versículo ou ele vai parar por aqui? Olha ali, ó. Eu tenho umas poucas coisas contra ti. Você é bem parecido com Balaão, que ensinava as pessoas a só amar o que era da terra, que faziam cair da presença de Deus, que eram idólatras e fornicadores. Só isso. Só algumas abominações que te levam à morte ou ao inferno. Mas não é muita coisa, viu? Não precisa se preocupar. Então, olha, meu amado, por experiência de alguém que gosta muito de ler a Bíblia, quando Deus te elogiar, lembra desse versículo. Dá um passo atrás. Espera ele contar o restante. Às vezes ele leva 20, 30 anos para contar o restante do versículo. Porque se ele te contar na hora, tu até cai da fé. Então ele fala, tenho pouca coisa contra ti. E fica por aí. E aí quando ele vem me elogiar, eu lembro, opa, será que não tem um restinho que ele não está contando? Eu já vi ele fazer isso antes, Então cuidado, Cuidado. Eu gosto quando Deus cobra alguma coisa, quando aponta um defeito. Aí eu sei, opa, esse é o final do versículo, e essa parte é boa. Quando ele começa a elogiar, opa, dá um passinho atrás, não ama demais isso, porque ele já fez isso antes. Então, nesse belíssimo capítulo de Números 22, Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão recusa ir e recebe proposta financeira de Balaque. Não, Deus me disse que eu não posso ir. Não, mas eu te dou muito dinheiro. Não, agora ele disse que eu posso ir. Eita, crente, tio? É o crente que se vende por bênção. Tu está aí na tua igreja orando e jejuando e está com uma vida simples? Não, vem para a minha que tu fica rico. Balaão recebeu a mesma proposta. Irmão, cuidado com isso, Olha, o crente não consegue sair do livro de Números. Ele não passa. Tu imagina lá no juízo final, quando Deus abria a Bíblia. A maior parte roda em Gênesis. Nem precisa continuar. Aí tem os que passam Gênesis, Êxodo, Levítico, chegou em Números, morreu. Chegou no quarto livro,
Quantos livros tem na Bíblia? 66. A maior parte do crente, quando Deus for julgar, ele nem precisa ter muita preocupação. Não vai sair de Números. Chegou em Números, está condenado. Nem precisa apontar o resto, né? Então, cuidado, meus amados. A gente tem que cuidar, estar atento, né? Quando Deus ele fala, quando Deus ele age. A gente precisa conhecer Deus, por isso que a gente conhecendo Deus, a gente consegue ser mais prudente. Balaão recebe a proposta, aí vem a bênção financeira. Deus ordena a Balaão não amaldiçoar Israel. Balaão insiste com Deus e segue o caminho a Balaque. Outra característica de Deus, guarda isso. Quando Deus te falar uma coisa, não faça. E você insiste e ora por aquilo. Deus vai continuar dizendo para não fazer. Não. Se você insistir, Ele apenas vai dizer, então vai. Pode ir. Ele falou para Balaque. E olha o resultado. Então aprenda a ouvir. Deus gosta de falar uma vez. Uma vez. Não 2, não 5, não 10. E você vai encontrar muitos outros exemplos que a gente ainda vai estudar, de pessoas que Deus falou que não. A pessoa insistiu, e Deus disse, então vai. Eu estou te falando que isso vai gerar pecado, que vai gerar morte. Tu quer ir? Livre-arbítrio. Deus nunca vai interferir no teu livre-arbítrio. Se você quer fazer algo que vai te afastar de Deus, que vai te derrubar da fé, Ele vai te alertar. Se você insistir nisso, Ele vai deixar. Mas aí tu vai te condenar com isso. Cuidado, hein? Balaão arrumou o problema. E a morte de Balaão, vocês já leram? Morreu em uma das guerras. Né? Em uma das guerras, Balaão morreu depois. Ele estava em uma das cidades que foram destruídas. Teve um final feliz? Não. Por quê? Porque quando Deus disse, não vai, Ele diz, mas Senhor, eu quero ir. E o Senhor respeitou o livre-arbítrio dele. Então vai. Cuidado com isso. Né? A jumenta fala com Balaão. Então que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa, através da palavra de Deus, que a ideia dos estudos bíblicos é poder ajudar vocês a conhecerem um pouco mais Deus, a gente poder explorar muito mais os textos, que não teria como eu fazer isso em uma pregação, né? Não tem como fazer esse tipo de trabalho aqui em um culto público, em uma pregação, né? Porque a pessoa, para vir e querer estudar isso, ela tem que realmente querer estudar, né? Porque na hora de pregar, eu tenho que pregar completamente diferente para manter a atenção das pessoas, né? Porque senão o povo dorme no banco em meia hora de mensagem. Já no estudo bíblico, o foco é explorar o máximo possível o conteúdo. Claro que, por vezes, para quem não está acostumado, é cansativo, por isso que está sendo gravado, e depois entra no meu canal no YouTube e você pode assistir quantas vezes você quiser. Porque o foco é que você consiga, então, compreender este Deus, que os homens não conseguiram se relacionar com Ele. Não conseguiram, por isso que Jesus veio. Porque eles não entenderam esse Deus. Tá, mas Deus disse para mim ir, eu fui e deu tudo errado. Tá, mas Ele já não tinha dito em outras vezes não vai? É uma qualidade dele, não interferir no teu livre-arbítrio. Se tu insistir, Ele vai dizer, então vai. Ele não está falando que vai ser benção, que vai dar certo. Ele está apenas respeitando o teu livre-arbítrio. O teu direito de escolha, como pastor. Moisés, um grande homem de Deus, e teve o direito de ir e fazer do seu jeitinho. Né? Fez do seu jeitinho. Ah, mas na outra eu bati e deu certo? Vou bater também. Bateu. Aconteceu. Foi bênção para ele? Não. Balaão teimou. Foi bênção? Não. Morreu em uma guerra depois. Enquanto Josué estava lá ganhando as batalhas, Balaão morreu nela. Essa escolha entre... Os dois acreditavam em Deus? Sim.
Deus falou diretamente com Balaão também. Ah, mas Deus falou comigo. Sim, ele falou com Balaão também. Isso quer dizer que tu vai ter um final feliz? Vai depender das tuas escolhas, vai depender das tuas decisões, vai depender dos erros que tu vai cometer, dos pecados que tu vai cometer, como eu citei. O pecado de rebelião, a Bíblia diz que é um tipo de feitiçaria. E tem pessoas que no seu nível espiritual nunca vão ter condições de lutar contra a feitiçaria. Não está no seu ministério uma autoridade espiritual deste nível. Então, automaticamente, quando ela comete esse erro, ela praticamente se condena. Ela não vai conseguir lutar contra isso ao longo da sua vida. Escolhas erradas. Crentes que, às vezes, encurtam até o seu tempo de vida na terra por causa disso. Porque o erro que comete, o pecado que comete, ele mexe com uma área de feitiçaria, ele mexe com uma área maligna que, espiritualmente, ele não tem capacidade ou condições de vencer aquilo mais. Ele se autocondena com aquilo. Né? Tanto é que Paulo mesmo, ele fala disso lá em Tito, capítulo 3, os últimos versículos. Paulo, há algumas pessoas que depois de uma ou duas vezes que tu falar, não toca mais no assunto. As suas mentes estão cauterizadas. O que é isso, Paulo? Eles cometeram pecados que mexeu com obras malignas que espiritualmente eles nunca terão capacidade de vencer. Não está no ministério deles isso. Por isso, essa maligna selou, trancou as suas mentes. Selou. Não discuta mais com eles. Deixe eles. Em si mesmo, eles já estão condenados. Eles têm apenas que cumprir o tempo deles de vida na terra. E o Antigo Testamento que está explicando isso, e às vezes as pessoas desprezam o Antigo Testamento com tanto conteúdo, com tanta riqueza de informação. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nos próximos dias vai estar disponível aí no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser. Quem sabe aí você assiste um dia de tarde ou de noite, que daí não está com tanto sono, não está tão cansadinho, né? Claro que é comum. Não... eu vou para o estudo, eu fico cansado com sono. Irmão, não te preocupa com isso. Às vezes você tem uma carga de trabalho pesada, difícil ao longo da semana, né? Por isso que é gravado, né? Importante que você venha, porque o Espírito Santo ele vai estar trabalhando em você. E quando você assistir a gravação, ele vai te ajudar a lembrar de tudo que eu falei, e aí você vai entender aquilo que, quem sabe, hoje você não conseguiu. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nas tuas mãos colocamos para que teu amor, a tua graça e a tua bênção esteja no nosso coração e na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, te conhecer, te entender, para que consigamos, ó Senhor, construir contigo, através de Cristo, claro, um relacionamento forte e verdadeiro, que não é baseado naquilo que vemos ou enxergamos, mas é baseado naquilo que o teu Espírito nos ensina e nos conduz a compreender. Graças te damos por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui em Bento Gonçalves, falando da tua palavra. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que trouxestes a este lugar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Que o teu amor, que a tua graça cresça no nosso coração e na nossa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Algum recado? Não? Amém. Então, que Deus te ilumine e de todos na paz do Senhor Jesus.